apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. E ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía de meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou a falar: não te aproximes daqui, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los aqui para uma terra boa e vasta, uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios nos estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, pois eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Pode tomar seu assento. Crendo que esta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Queridos, ao longo da Bíblia e ao longo da história de Moisés, nós vamos poder perceber que Moisés era alguém que desde o início da sua trajetória procurava qual era a sua verdadeira vocação, ou seja, qual era o verdadeiro significado da sua existência. É bem verdade, haja vista que nos nossos dias isso é uma realidade. Muitas pessoas não sabem qual é a sua verdadeira vocação. Muitos não sabem qual é o verdadeiro significado da sua existência. É por isso que nos nossos dias há muitas pessoas até mesmo tirando as suas vidas, e o questionamento é: por que eu nasci? Por que eu fui gerado? Por que Deus permitiu a minha existência? É interessante que quando olhamos para a história de Moisés, nós vemos alguém que nasceu em um contexto difícil, porque a Bíblia diz que sobre a terra do Egito havia um decreto, e esse decreto dizia que toda criança que nascesse do sexo masculino, ela deveria ser morta por causa de uma promessa. Que promessa era essa? Havia uma promessa que um dia Deus levantaria dentro da terra do Egito alguém para libertar o povo que estava cativo, aprisionado, sendo escravo nas mãos dos egípcios. E é por causa dessa promessa que agora Faraó, ele vai lançar esse decreto. E é interessante que ele vai perceber que quanto mais o povo era açoitado, quanto mais o povo era afligido, a Bíblia diz que o povo crescia. Porque este povo não era um povo comum. Este povo era um povo que servia ao Senhor. Ao longo da Bíblia vamos perceber que quanto mais este povo é apertado,
Quanto mais este povo passa pela prova, mais ele cresce. Quem serve a Deus, irmão, é diferente. Quanto mais passa pelo deserto, mais cresce. Quanto mais passa pelo açoite, mais cresce. Deus está dizendo para alguém esta noite: esta prova não é para te parar. Esta luta não é para te parar. Esta luta é para te fazer crescer. Quem recebe esta palavra, levante a mão. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: quanto mais a prova apertar, creia que Deus está dando crescimento na tua vida e na tua história. E é por causa do crescimento que Faraó vai ficar com medo. E a Bíblia diz que ele assina esse decreto. Só que é interessante que ao longo da Bíblia eu vou perceber que todos aqueles que são promessas de Deus, normalmente há uma dificuldade no seu nascimento. Você olha para José, a mãe de José era estéril. Dificuldade no nascimento. Você olha para Samuel, Ana, todos os anos subia ao templo, caía de joelho e clamava: Deus, eu preciso de um filho. A madre estava fechada. Eu olho para a Bíblia, Zacarias estava no templo, a mulher estava em casa com angústia na sua alma porque não podia gerar. Mas Deus tinha uma promessa, e quando Deus tem uma promessa, não existe esterilidade que impeça o cumprimento da promessa. Deixa eu liberar esta palavra: se Deus tem uma promessa, vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver. A dificuldade. Só que Moisés nasce, diz a Bíblia, porque faz parte de uma promessa. Aí a Bíblia diz que a sua mãe vai esconder ele por um determinado tempo, mas chega um momento que não consegue mais esconder. Porque promessa de Deus, ela pode ficar um tempo escondida. Mas quando Deus decide mostrar a promessa, não adianta mais querer esconder. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ela o esconde. Só que chega um momento que o menino cresce. E quando o menino cresce, ela não pode mais esconder. Então a Bíblia diz que ela tem uma ideia. Ela coloca o menino no cesto, leva ele até as águas do rio Nilo, e a Bíblia diz que ela o deixa ali. É interessante que o texto diz que a sua irmã, ela vai acompanhando o cesto, e aí a Bíblia vai dizer que o cesto vai parar aonde estava a filha de Faraó. Alguns estudiosos vão dizer que o cesto não estava na rota do palácio, mas Deus é Deus que muda a rota para cumprir propósito. Eu vou falar de novo. Alguém vai dizer que o cesto não estava na direção, na rota do palácio. Só que Deus vai mudar a rota, porque Deus tinha um propósito na história de Moisés. A primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida esta noite é esta: Deus está mudando a sua rota e te colocando na rota da promessa, na rota do propósito, na rota do projeto de Deus. Ao longo da Bíblia vamos perceber um Deus que é especialista em mudar a rota de gente para colocar esta gente na rota do projeto. Eu me lembro de Jonas. A Bíblia diz que a rota dele era Tarsis, mas a rota de Deus era Nínive. Aí ele entra no barco, diz o texto, para ir para Tarsis. Só que Deus tira ele do barco, coloca ele dentro de um peixe e leva ele para Nínive. Deus é tão extraordinário que Deus usa as coisas contrárias às nossas. É interessante, irmão, que o ambiente para ir de uma cidade para outra é no barco. Só que Deus muda, oh glória, porque Deus não usa a nossa estratégia, Deus usa a estratégia dele. É interessante que não é diferente com Moisés. Para entrar nas águas era de barco, ele entra de cesto. Jonas entrou no barco para ir para Tarsis, Deus tira ele do barco e coloca dentro do peixe. É Deus dizendo: eu posso mudar, glória. Eu posso mudar o jeito de te levar para o ambiente.
mas eu te coloco na minha rota. Oh, glória. Eu te coloco na minha rota. Oh, glória a Deus. Aí eu me lembro de Simão, que nós conhecemos como Cirineu. Glória a Deus. Alguém vai dizer que ele estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E quem ia para Jerusalém para a festa da Páscoa levava uma veste totalmente branca para entrar no templo. E lá no templo acontecia o sacrifício do cordeiro. Durante o sacrifício do cordeiro, o sacerdote iria imolar o cordeiro, ou seja, iria sacrificar, matar, ia pegar um sopro e encher de sangue e iria aspergir sobre as pessoas, e cairia uma gotinha de sangue sobre aquela veste branca, e a pessoa voltava para casa dizendo: o meu pecado foi expelido, o meu pecado foi perdoado. Qual era o plano de Simão Cirineu? Segundo alguns estudiosos, ele estava em Jerusalém para esta festa com a sua veste branca. A rota dele era o templo, mas a Bíblia diz que de repente está acontecendo a crucificação de Jesus. O texto diz que os soldados romanos agora vão observar que Jesus, ele vai sentir fraqueza durante o trajeto do Calvário, e ele vai precisar de ajuda para carregar a cruz. Simão estava ali. Aí a Bíblia diz que os soldados olham para ele e ele é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Qual era a rota dele? O templo. Qual era a rota de Deus? Caminhar com Jesus no caminho do Calvário. Qual era o propósito de Simão? Receber uma gotinha do sangue naquela veste do cordeiro que o sacerdote matava no templo. Qual era o propósito de Deus? Receber uma porção do verdadeiro sangue, do verdadeiro cordeiro. Oh, glória! Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mudar a tua rota porque o meu propósito é maior. Eu vou mudar o teu caminho porque o meu propósito é maior. O propósito de Simão era uma gotinha. O propósito de Deus era uma porção do sangue. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui esta noite? Eu mudo a tua rota, mas eu te coloco no caminho do meu propósito. Deus vai mudar a rota e vai colocar ele na rota do palácio, porque Deus está dizendo: eu tenho propósito para Moisés, eu tenho promessa para Moisés. Ele nasceu num período difícil, mas eu tenho promessa. Ele nasceu num ambiente contrário, mas eu tenho promessa. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: o período é difícil, o período é contrário, mas Deus tem promessa na tua vida. Aí a Bíblia diz que Miriam vai acompanhando o cesto aonde ele ia. Aí o Senhor chamou a minha atenção. Deus falava comigo dizendo: eu estou levantando uma geração de Miriam. E por que Deus está levantando uma geração de Miriam? A Bíblia diz que de repente a filha de Faraó, ela vai observar Moisés no cesto. Aí Miriam, imediatamente, ela vai se apresentar e vai dizer para ela: eu conheço o lugar aonde o menino vai ser bem tratado. Eu conheço o lugar aonde o menino vai ser alimentado. Eu conheço o lugar aonde vão cuidar do menino. Sabe o que é isso? Geração de Miriam é geração de gente que é irmão de verdade. Miriam não está preocupada se Moisés vai crescer mais do que ela. Miriam não está preocupada se Moisés vai se desenvolver mais do que ela. Miriam está preocupada em cuidar do seu irmão. E ela está dizendo: eu conheço um lugar aonde tem leite para o menino, aonde tem pão para o menino, aonde tem abraço para o menino, aonde tem cuidado para o menino. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou levantando uma geração de Miriam que conhece a verdadeira casa do menino. Aleluia! Estamos vivendo em meio a uma geração que está muito preocupada, irmão, em crescer pessoalmente, mas não está preocupada com o seu irmão que está do seu lado. Irmão, imagina uma escrava, porque
que é filha de escravos. Imagina uma escrava conversando com alguém que era do palácio. Ei, não era qualquer pessoa, era a filha de Faraó. Meu Deus. Miriam teve coragem de falar com a filha de Faraó. Ela correu risco de morte, mas ela está dizendo: eu corro risco, mas eu não largo meu irmão. Eu corro risco, mas eu não abandono meu irmão. Eu corro risco, mas eu não deixo o meu irmão perecer. Eu corro risco, mas eu continuo cuidando do meu irmão. Ela está dizendo: eu conheço um lugar aonde o menino vai crescer, vai se desenvolver, vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado. Quem sabe esta noite você fez uso da palavra e você trouxe alguém para um lugar onde vai ser cuidado, vai ser tratado, vai ser alimentado. O lugar é aqui esta noite. Ele tem palavra para você. Ele tem cuidado para você. Aqui você vai ter abraço. Aqui você vai ter gente que vai cuidar de você. Aqui você vai ter gente que vai ajudar você a se desenvolver. É isso que ela está dizendo. Eu conheço um lugar onde vão cuidar do menino. E a Bíblia diz que imediatamente a filha de Faraó atendeu as palavras da irmã de Moisés e liberou o menino para ir com ela e ser cuidado. A Bíblia diz que quando ele cresce, agora ela pega de novo e Moisés vai para dentro do palácio. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí na ótica humana alguém vai dizer que o palácio era o último lugar que Moisés deveria parar. Meu Deus. Só que Deus, irmão, ele é extraordinário. Olha. Porque foi do palácio que veio o decreto dizendo que toda criança morreria. Meu Deus. Aí alguém vai dizer: o palácio é lugar de morte. Deus está dizendo: não, eu transformo o ambiente de morte em ambiente de vida. Eu vou liberar de novo para você pegar com a mão levantada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Ele está transformando o ambiente de morte em ambiente de vida, o ambiente de queda em ambiente de crescimento, o ambiente aonde você ia parar. Deus está dizendo: é o ambiente que você vai continuar caminhando, Só quem acredita nesta palavra, abre a boquinha santa e libera glória para adorar a Deus. Ele está transformando a tua casa em ambiente de vida. Ele está transformando a tua família em ambiente de vida. Ele está entrando lá naquela faculdade, oh glória. Ele está entrando lá na cela daquele presídio. Não vai ter morte, vai ter vida. Ele está entrando lá naquele hospital. Não vai ter morte, vai ter vida. O ambiente que era para ser de morte vai ser ambiente de vida. Moisés não deveria parar no palácio, só que Deus está dizendo: eu tenho um propósito com ele. Aí a Bíblia diz que ele começa a crescer no palácio, aprende todas as leis dos Egípcios, do Egito, dos egípcios, aprende os costumes do Egito, aprende sobre os deuses do Egito, só que ele ainda não conhece o verdadeiro Deus. Porque o que o palácio esconde, o deserto revela. O que o lugar de evidência esconde, o lugar da prova revela. É interessante, irmão, que ele nasceu como um simples hebreu escravo. Aí ele pode pensar: eu nasci para ser escravo. Só que a Bíblia diz que agora ele está dentro do palácio, não é mais escravo, se torna príncipe dentro da terra do Egito. E quem sabe na sua mente estava: eu nasci para ser príncipe da terra do Egito. Aí a Bíblia diz que de repente um dos seus irmãos, porque não adianta, irmão, corria nas veias do sangue hebreu. Moisés está dentro do Egito, dentro do palácio, está em evidência, mas não se esqueceu da sua origem. É por isso que a Bíblia diz que quando o seu irmão está sendo ferido, ele não aguenta. O texto diz que ele se levantou contra aquele egípcio e o matou com as suas próprias mãos. Eu disse no começo que Moisés era alguém que estava procurando a sua verdadeira, e de assassino ele se torna fugitivo. A Bíblia diz que ele foge. Tudo é certo.
Só que quando ele foge para o deserto, ele não foi porque ele queria. Ele foi porque Deus marcou um encontro com ele no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que estando ele no deserto, ele encontra uma família. E agora está ele cuidando das ovelhas de seu sogro. O texto diz que de repente ele começa a observar. E uma árvore pequena, espinhosa, começa a queimar no meio do deserto. É interessante que quando você estuda um pouquinho acerca da sarça, você percebe que a sarça, apesar de ser pequena, apesar de ser espinhosa, ela cresce no deserto. E além de crescer no deserto, ela frutifica no deserto. Você olha para Moisés e você vê alguém que cresceu dentro do palácio. E no palácio era ensinado que aquelas estátuas que os homens levantaram e aplaudem elas, ovacionam elas, Deus estava nelas. Só que Deus nunca falou com Moisés através delas. Porque Deus não fala através daquilo que o homem levanta. Deus fala através das sarças que ele plantou no deserto. Moisés nunca ouviu a voz de Deus através daquelas estátuas que estavam dentro do palácio. Estava em evidência, estava sendo aplaudido, estava num lugar alto e Deus nunca falou com ele. Mas quando ele vai para o deserto, aí do meio de uma sarça pequena, espinhosa, Deus vai falar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ainda estou na sarça que cresce no deserto. Eu vim pregar para alguém que está no deserto. Deus está dizendo: fique tranquilo que eu estou contigo. Oh, aleluia. É do meio daquela sarça que a voz de Deus vai bradar. Aleluia. E o texto diz que ela vai chamar a atenção de Moisés. É interessante que no meio do deserto era comum, era normal as árvores pegarem fogo por causa do calor do deserto. Só que essa é diferente. A Bíblia diz que ela queimava, mas não se consumia. Aí Deus falou comigo. Ela não se consumia porque tinha fruto. Quando Moisés se aproxima, ele não vê só o fogo. Quando ele se aproxima, ele vê os frutos. Sabe o que Deus está dizendo? Se não tiver fruto, é fogo estranho. Agora, se tiver fruto, Deus está na sarça. O fogo não queima o fruto e o fruto não apaga o fogo. O que tem de gente que pula, grita, fala em língua estranha, mas do lado de fora não tem fruto nenhum. Deus está dizendo: não é meu fogo, glória, mas se tiver fruto do lado de fora, Deus está nele, Deus está nela. Glória a Deus. É por isso que chamou a atenção dele, porque tinha fogo, mas tinha fruto. Aí Deus brada do meio da sarça, diz o texto: Moisés, Moisés. Todas as vezes na Bíblia que Deus usa o nome de alguém pelo menos mais do que uma vez, isso significa urgência. Deus tinha urgência em livrar o povo que estava cativo. Deus tinha urgência em tirar pessoas do cativeiro. Deus está dizendo esta noite: eu tenho urgência em tirar pessoas que estão aprisionadas. E quem Deus vai usar? Deus vai usar esta juventude abençoada. Deus vai usar esta igreja abençoada. E Deus está chamando pelo Deus vai bradar: Moisés, Moisés. Todas as vezes na Bíblia que ele usa o nome de alguém pelo menos mais do que uma vez, é urgência. É por isso que quando Zaqueu subiu naquela árvore, a Bíblia diz que Jesus se aproximou e disse para ele: desce depressa. Só que Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu. Qual era a pressa de Jesus entrar na casa dele com salvação? Ele tem urgência, ele tem urgência, ele tem urgência. Oh, glória. Deus está dizendo: eu tenho urgência em salvar a tua casa. Eu tenho urgência em salvar a tua família. Eu tenho urgência em libertar os cativos. Eu tenho urgência em derrubar por terra as correntes que estão aprisionando. Glória a Deus. E é interessante que ele chama pelo nome. Porque quem não chama pelo nome é o diabo.
Normalmente, o diabo coloca apelido nas pessoas. Esse é ladrão, esse é assassino, esse é prostituto. Só que quando Deus chama pelo nome, porque Deus não chama ninguém por apelido. É por isso que Zaqueu, quando saía de casa, irmão, você olha para a história, você sabe que todo mundo chamava ele de traidor, de ladrão. Só que quando Jesus chega, Jesus não chama dessas coisas. Jesus chama pelo nome. Por quê? Ele chama pelo nome porque ele está dizendo, eu te conheço. Você só chama alguém pelo nome quando você conhece a pessoa. Ele está dizendo, eu te conheço, eu sei que você é de verdade. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus sabe que você é. É por isso que ele chama pelo nome. Aí Deus vai liberar a palavra, Moisés, Moisés. E o texto diz que Deus falando com ele vai dizer, não chegue até aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus manda ele tirar as sandálias? Por que nós usamos calçado nos nossos pés? Para proteger os nossos pés das pedras, dos espinhos. É verdade. Você não sai de pé descalços na rua para não ferir os teus pés. Olha Aí Deus está dizendo para ele, tira a sandália, porque na minha presença, tu pode entrar sem medo. Glória. Na minha presença, tu pode entrar sem preocupação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um propósito com a tua vida, mas chegou o dia de você tirar a sandália do medo. Eu tenho uma chamada para você, mas chegou o dia de você tirar a sandália do medo, da preocupação. Deus está dizendo, na minha presença, tu pode entrar sem medo, porque sou eu que cuido dos teus pés. Quando eu olho para este texto, irmão, há uma chamada de Deus. Oh, glória. Há uma promessa de Deus. Há um propósito de Deus. Deus queria levantar ele como libertador. Só que antes de levantar, Deus está dizendo, tira a sandália do medo. Glória a Deus. Aleluia. Aí chegou pessoas aqui essa noite que precisavam ouvir essa palavra. Olha aí. Fique tranquilo. Deus ainda é Deus que derrama maná do céu em meio ao deserto. Glória. Deus ainda é Deus que tem nuvem durante o dia para você não morrer de calor. Deus ainda é Deus que tem coluna de fogo durante a noite para você não morrer de frio. Deus ainda é Deus que faz brotar água da rocha para você beber. É por isso que Ele está dizendo para você que essa noite, tire esta sandália de preocupação, de medo. Tire esta sandália e entra na presença dEle, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Aí agora Deus começa a revelar a vocação. Eu vou te enviar até Faraó. Porque, irmão, enquanto Moisés estava no palácio, ele não sabia o verdadeiro significado da sua existência. Mas quando ele vai para o deserto, Deus marcou um encontro com ele no deserto. Glória a Deus. Aí Deus começa a revelar. Eu te chamei como libertador. Olha. E é tão interessante que Deus vai usar uma sarça para um Moisés. Glória. Isso é evangelho. Nem sempre Deus vai usar você para uma multidão. Aleluia. É. Tem um Moisés sem direção precisando de você. Meu Deus. Tem um Moisés que não sabe o significado da sua existência precisando de você. E depois Deus vai usar este Moisés para todo o povo. Isso é evangelho. É por isso que Jesus foi até Samaria. Lá tinha uma samaritana que precisava ser alcançada, e depois o povo seria alcançado através dela. É por isso que Jesus entrou no barco, atravessou o lago e foi até Gadara, porque tinha um gadareno que precisava dele. Sabe qual é o nosso problema? Olha aí. Nós pensamos que Ele só usa para a multidão. Deus. Nós pensamos que Ele só usa para todo o povo. Ele está usando a sarça para um Moisés. Glória. Aquele teu colega de escola precisa de você. Aquele teu colega de trabalho precisa de você. Aquele teu vizinho precisa de você. Aquele teu amiguinho precisa de você. Deus quer usar você para ele. Glória a Deus Deus. está dizendo, eu quero te levantar com uma sarça nesta última hora.
O que chamou a atenção de Moisés não foram coisas bonitas. O que chamou a atenção de Moisés, diz o texto, foi a manifestação de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? A igreja não vai trazer pessoas através de coisas bonitas. A igreja vai atrair pessoas através da manifestação de Deus. As maravilhas de Deus vão voltar a acontecer. Olha o que diz o texto, e eu vou até lá e vou contemplar esta maravilha. É Deus dizendo: a minha maravilha que atrai as pessoas. E a Bíblia diz que ele se aproximou. Então Deus vai estar dizendo: eu vou te enviar como um libertador. Só que o texto é tão interessante que dentro da terra do Egito não tinha só pessoas desconhecidas. Dentro da terra do Egito estava a família de Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou usar você só para os desconhecidos. Eu vou usar você para a tua família. Eu vou usar você para a tua casa. Tem alguém cativo dentro da tua casa, e Deus está dizendo: é a noite da libertação. Tem alguém aprisionado dentro da tua casa, e Deus está dizendo: eu vou usar você para livrar. Levante a mão direita para o céu, quero profetizar isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo: não vai mais ter escravidão dentro da tua casa. Não vai mais ter escravidão dentro da tua família, porque eu vou usar você com autoridade nesta última hora. Eu vim profetizar esta noite que Deus está levantando uma geração de libertadores. É libertadores. Tem correntes que vão cair, tem prisões que serão abertas, tem barreira que cairá por terra. Só quem acredita nesta palavra, abre a boquinha santa, para dar glória àquele que é digno de glória. Você pode adorar a Ele esta noite. Não vai mais ter gente aprisionada dentro da sua casa. Tem tanta coisa aprisionando pessoas nesses nossos dias. Tem pessoas aprisionadas pelo vício. Tem pessoas aprisionadas, irmãos, por tantas coisas. E Deus está dizendo: eu vou usar você. Eu vou usar você. Meu Deus! Estou sentindo graça de Deus aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés sai dali cheio de graça e autoridade para entrar dentro da terra do Egito e agora ser usado por Deus. Glória a Deus. Só que primeiro Deus marcou o encontro com eles no deserto. E a Bíblia vai dizer que depois que ele tira o povo do Egito, ele não vai levar o povo direto para a terra que manda leite e mel. Ele vai levar o povo para o deserto. Aleluia! E por que ele vai levar o povo para o deserto? O deserto é lugar de encontro com Deus. Irmão, não acredite na palavra de pregador que só leva você para o palácio. De pregador que só coloca você em evidência. O homem de Deus de verdade conhece lugar de encontro com Deus. Glória a Deus, aleluia. É por isso que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que pelo diabo ele é levado para o lugar mais alto e mais alto ainda. Nem sempre estar em lugares altos significa que foi Deus que te levou. Agora o Espírito levou ele para o deserto, porque deserto é lugar de encontro com Deus. Moisés vai levar o povo para o deserto, porque deserto é lugar de encontro com Deus. Ele sabia que Deus iria cuidar do povo em meio ao deserto, mas ele também sabia que deserto era só passagem. Porque depois do deserto tinha uma terra que mandava leite e mel. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa eu liberar esta palavra aqui esta noite. Esse deserto que você enfrenta é só passagem. Só está no caminho da terra que manda leite e mel. Só está no GPS de Deus, mas tem uma terra que manda leite e mel te esperando. Eu vou para lá. Quem é o segundo e vai comigo esta noite? Da glória, da glória. É interessante, irmão, que a Bíblia vai marcar a história de Moisés e os lugares de mais manifestações de Deus. Era enquanto ele estava no deserto.
Deus faz cair maná do céu. Glória. Deus tem coluna de fogo. Deus tem Glória a Deus. e Deus tem água que brota da rocha. Aleluia. Porque esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para você ter um encontro com Deus. Vou liberar de novo. Tem alguém que está entendendo essa mensagem. Deus está dizendo para você, se você está no deserto, fique tranquilo, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Não vai faltar maná nesse deserto. Não vai faltar água nesse deserto. Não vai faltar a presença de Deus nesse deserto. Não vai faltar glória de Deus nesse deserto. Estou sentindo graça. Só é Israel de Deus se passar pelo deserto. Só chega na terra que manda leite e mel se passar pelo deserto. Se coloque de pé, eu quero orar por você esta noite. Há uma vocação de Deus para a tua história. Há um plano de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Você não nasceu ao acaso, você nasceu porque Deus tem uma promessa na tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. É Deus. Aleluia. Mas o seu nascimento não foi algo ao acaso, foi Deus que fez uma promessa. Ele está dizendo para você, esta noite chegou o dia dele te revelar. Glória. Qual é a sua vocação? Somente em Deus você vai descobrir o verdadeiro significado da sua existência. Tem gente que procura em tantos lugares, você não nasceu para outro lugar, você nasceu para andar na presença de Deus. É por isso que você não dá certo em outro lugar nenhum. Você só dá certo na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você esta noite, você que esta palavra falou contigo. Eu quero pedir ajuda dos irmãos, se puder arredar as cadeiras. Glória a Eu quero Deus. te convidar a vir à frente, e nós vamos orar por você. Esta noite é uma palavra muito simples e objetiva. Deus está te chamando pelo teu nome. Ele está te chamando para viver um propósito muito maior do que você imaginava. É interessante que sempre que Deus tem um propósito na vida de alguém, Glória a Deus. Aleluia. esse propósito não beneficia esse alguém próprio. Tem alguém precisando desse alguém. Aleluia. Todas as vezes na Bíblia que Deus levanta alguém é porque alguém precisa desse alguém. É, Jesus. Nem Jesus, o propósito dele era para ele mesmo. Meu Deus. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para transformar, ele veio para libertar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Toda a trajetória de Jesus era em benefício de alguém. Aleluia. Você olha para a história de José, Deus não fez ele governador para benefício dele mesmo. Deus fez ele governador porque alguém ia passar fome e precisava dele. Deus está dizendo, eu tenho um grande propósito e tem alguém precisando de você nesse propósito. Oh, glória. Isso é evangelho, irmão. Você olha para a história de Simão, isso aqui é interessante, eu vou orar por você. Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e o barco está vazio de peixe. Qual é a necessidade de Simão? Eu preciso que o barco seja cheio de peixe. Só que antes de Jesus encher o barco, a Bíblia diz que Jesus prega a palavra para a multidão que está à beira da praia. Ou seja, Jesus ainda não supriu a necessidade de Simão, mas ele já está usando o barco para alcançar a multidão que está necessitada. Oh, glória. Existe um propósito muito maior que a sua necessidade. Só que Deus está dizendo, eu quero usar você, eu quero usar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você que esta palavra falou contigo, saia do seu lugar e venha à frente que eu quero orar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você que atende o chamado de Deus que te chama pelo nome esta noite, saia do seu lugar. Você que crê que Deus vai usar você para libertar a tua casa e a tua família, saia do seu lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Glória Nós a vamos Deus. orar por você esta noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. A sarça vai voltar a queimar. Oh, glória a Deus. As maravilhas de Deus vão voltar. Oh, glória a Deus. A Aleluia. glória de Deus vai voltar, aleluia. E a glória não vai voltar com pessoas grandes, vai voltar com as pequenas saras. Que estão crescendo em meio à dor, estão crescendo em meio à sequidão, estão crescendo em terra seca. Só que você olha para a sala e são deuses. Está na sala. O deserto revela o que o palácio esconde. O lugar da prova revela o que o lugar da evidência esconde. Tem muita gente que está em lugar de evidência e está dizendo: está tudo bom, está tudo tranquilo agora, chegou a hora. E nem sempre estar em evidência significa que Deus levou você. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo: esse deserto eu marquei para me revelar para você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Glória. Você dá graça de Deus aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Tem Aleluia. chamadas que serão reveladas. Glória a Deus. Tem pessoas que serão vocacionadas por Deus aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus te chamou como Moisés nesta última hora para libertar os cativos e aprisionados. Feche os teus olhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, É na glória tua a Deus. presença que nós estamos esta noite. Meu Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, te adoramos e eu creio que subiu até teu trono. Oh, Pai amado. Eu preguei, Senhor, mais uma vez a tua palavra conforme o Senhor me direcionou esta Oh, glória a noite. Deus. Aleluia. Mas agora, Senhor, quem pode fazer uma grande obra é o Senhor. Quem pode levantar aquele que chegou aqui caído é o Senhor. Quem pode direcionar aquele que chegou aqui sem direção e sem rumo é o Senhor. Quem pode colocar alguém na rota da promessa, na rota do propósito, na rota do projeto é o Senhor. Por isso eu quero orar esta noite crendo, Senhor, que esta palavra, Senhor, vai inflamar muitos corações que aqui vieram. E pessoas voltarão para casa aqui esta noite, recebendo, Senhor, da tua parte, recebendo, Senhor, a verdadeira vocação da sua história. Senhor, tem lágrimas sendo derramadas aqui esta noite. Tem vida, Senhor, se prostrando aos teus pés. Tem corações aquebrantados sobre o altar aqui esta noite. É pelo poder da tua palavra. É pelo poder da tua palavra. É pelas tuas maravilhas que se manifestam em nosso meio. A tua palavra diz que Moisés voltou para ver a grande maravilha. Eu quero profetizar, Senhor, que aqueles que foram, eles voltarão, porque as tuas maravilhas estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Derrama da tua graça aqui esta noite. Renova, Senhor, fortalece. Cante, 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 cante. de aparência. Não volte para o seu lugar. Adore ao Senhor por alguns segundos. Distante de Jesus. Por a noite, permaneça com os olhos fechados. Nada é escondido. O escolhido não pode fugir. Se Deus te escolheu, está te vendo. Está te vendo nesse deserto. E mesmo que esteja se esconder, Ele vai te achar. Deus te chama e quer falar contigo. Filho meu, não fuja, não te esconda na minha presença. Eu de ti preciso vir para contigo. E a noite se aproxima e você como está? Fui a pedir, formei no barro, te escolhi pra ser um vaso para em minha obra, filho. Deus dá, estarei contigo quando a aprovação chegar.
estarei sempre perto. Tenha sua vida na palma da mão. Não vou termino meu dia, vejo seu refúgio, seu melhor amigo. A hora do beijo da sua boca, se eu te guardar, ninguém vai te tocar. Te proteger, torcer por você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. A minha mão está sempre a exigir. E da sua vida quem cuida sou eu. Quem cuida sou eu. Ele está cuidando de você. Cuida sou eu. Ele está cuidando de você. Quem pode adorar o Senhor? Deus abençoe.